O Lar Adventista, capítulo 63. Instrução às crianças sobre como ganhar e usar dinheiro. Ensinar hábitos simples. Devem os pais educar, instruir e treinar os filhos nos hábitos do domínio próprio e abnegação. Devem conservar sempre perante eles seu dever de obedecer à palavra de Deus e viver para o propósito de servir a Jesus. Devem ensinar aos filhos que é necessário viver de acordo com hábitos simples em sua vida diária e evitar roupas dispendiosas, dispendiosos alimentos, casa e mobiliário dispendiosos. Quando ainda bem jovens, devem os filhos ser ensinados a ler, a escrever e compreender algarismos de maneira que mantenham sua própria contabilidade. Podem progredir avançando passo a passo neste conhecimento. Mas antes de tudo, mais devem ser ensinados que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ter em conta as finanças da família. Em virtude de errôneas ideias relativamente ao dispêndio do dinheiro, a juventude está exposta a muitos perigos. Não devem ser carregados, suprimindo-se-lhes dinheiro como se houvesse inesgotável abastecimento de onde pudessem tirar para a satisfação de toda suposta necessidade. O dinheiro é para ser considerado um dom de Deus a nós confiado para efetuar sua obra, promover-lhe o reino, e os jovens devem aprender a restringir os próprios desejos. Não façais abundantes vossas necessidades, especialmente se a receita para as despesas da família é limitada. Mantende vossas necessidades dentro dos recursos de vossos pais. O Senhor reconhecerá e louvará vossos nobres esforços. Sede fiéis no mínimo, e não correreis perigo de ser negligentes nas responsabilidades maiores. A palavra de Deus declara: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Lições sobre o valor do dinheiro. O dinheiro que vem ter às mãos dos jovens com apenas pouco esforço de sua parte não será devidamente avaliado. Alguns têm de ganhar o dinheiro mediante privações e árduo labutar. Mas quão mais seguro estão estes jovens, que sabem justamente de onde lhes vem o dinheiro, que sabem quanto lhe custam a roupa e a comida e o que significa conquistar um lar. Há muitas maneiras em que as crianças podem ganhar o dinheiro por si mesmas e levar ofertas de gratidão a Jesus, que deu sua vida por elas. Deve-se-lhes ensinar que o dinheiro que ganham não lhes pertence para o gastarem conforme sua cabeça inexperiente indique, mas para ser usado cuidadosamente e para ser oferecido para fins missionários. Não devem sentir-se satisfeitos em tomar o dinheiro do pai ou da mãe e depositá-lo na sacola de ofertas, quando o dinheiro não lhes pertence. Devem dizer a si mesmos: oferecerei aquilo que não me custa nada. Há o que se pode chamar ajuda insensata dada a nossos filhos. Os que fazem por conta própria o curso de estudos apreciam suas vantagens mais do que os que o fazem às expensas de outrem, pois sabem quanto lhes custa. Não devemos conduzir nossos filhos até que se tornem uma carga inútil. Os pais compreendem mal seu dever quando voluntariamente dão dinheiro a qualquer jovem que tem força física para entrar num curso de estudos e tornar-se um pastor ou um médico, antes que tenha tido experiência em trabalho esforçado e útil. Encorajar os filhos a ganhar seu dinheiro. Muitos filhos que vivem fora da cidade podem possuir um pedaço de terra onde aprender a cultivar. Podem ser ensinados a fazer disto um meio de ganhar dinheiro para dar à causa de Deus. Tanto rapazes como moças podem empenhar-se neste trabalho, e isto lhes ensinará, se forem convenientemente instruídos, o valor do dinheiro e como economizar. É possível aos filhos, além de conseguir dinheiro para fins missionários, ajudar na compra de suas roupas e deviam ser encorajados a fazer isto. Desencorajar o uso descuidado do dinheiro. Oh, quanto dinheiro gastamos em inutilidades em casa, em enfeites e vestuário fantasioso e em doces e outros artigos que não necessitamos. Pais, ensinai vossos filhos que é errado usar o dinheiro de Deus na satisfação própria.
Encorajai-os a economizar seus centavos sempre que possível, para que sejam usados no trabalho missionário. Alcançarão rica experiência na prática da abnegação, e essas lições muitas vezes os impedirão de adquirir hábitos de intemperança. As crianças devem aprender a manifestar amor por Cristo, negando-se a si mesmas, bugigangas inúteis, para cuja aquisição muito dinheiro escapa-lhes pelos vãos dos dedos. Em cada família deve ser feita esta obra. Ela requer tato e método, mas será a melhor educação que os filhos podem receber. E se todos os pequenos apresentarem suas ofertas ao Senhor, seus donativos serão como pequenos regatos, que, unindo-se em um só leito, acabarão desaguando num rio. Mantende um pequeno cofre na prateleira, ou algum lugar onde possa ser visto, no qual as crianças possam lançar suas ofertas para o Senhor. Assim podem eles ser educados para Deus. Ensinar as crianças a darem dízimo e ofertas. O Senhor não somente requer o dízimo como seu, mas diz-nos como deve ele ser reservado para si. Diz ele: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Isto não nos ensina que devemos gastar conosco mesmo os nossos haveres e levar o restante ao Senhor, muito embora seja este um dízimo honesto. Seja a porção do Senhor separada primeiro. As indicações dadas pelo Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo sobre ofertas apresentam um princípio que se aplica também ao dízimo. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Pais e filhos estão aqui incluídos. Erro cometido por alguns pais ricos. As circunstâncias em que uma criança é posta terá não raro mais efetiva influência sobre ela do que mesmo o exemplo dos pais. Há homens ricos que esperam sejam seus filhos o que eles foram na juventude e culpam a depravação do século se não forem. Mas eles não têm o direito de esperar isto de seus filhos, a menos que os coloquem em circunstâncias similares àquelas em que eles mesmos viveram. As circunstâncias da vida do pai fizeram-no o que ele é. Em sua juventude foi ele pressionado pela pobreza e teve de trabalhar com diligência e perseverança. Seu caráter foi modelado na rude escola da pobreza. Foi forçado a ser modesto em suas necessidades, ativo em seu trabalho, simples em seus gostos. Teve de pôr suas faculdades em operação a fim de obter alimento e roupas. Teve de praticar economia. Os pais trabalham para pôr os filhos em posição de prosperidade, em vez de pô-los onde deviam começar por si mesmos. Este é um erro comum. Tivessem os filhos hoje de aprender na escola em que seus pais aprenderam, e se tornariam tão úteis quanto eles. Os pais têm alterado as circunstâncias para seus filhos. A pobreza foi a mestra dos pais. A abundância de meios circundam o filho. Todos os seus desejos são satisfeitos. O caráter de seu pai foi moldado sob a severa disciplina da simplicidade. Cada vantagem, por mínima que fosse, era apreciada. Os hábitos e o caráter de seus filhos serão formados não pelas circunstâncias que uma vez existiram, mas pela situação presente, conforto e condescendência. Quando o luxo existe por todos os lados, como lhes pode ele ser negado? O melhor legado dos pais aos filhos. O melhor legado que os pais podem deixar aos filhos é o conhecimento do trabalho útil e o exemplo de uma vida caracterizada pela desinteressada beneficência. Por uma vida assim mostram eles o verdadeiro valor do dinheiro, que só deve ser apreciado pelo bem que pode realizar no suprir as próprias necessidades e as dos outros, e no promover o avançamento da causa de Deus.